Seminário Internacional de Tecnologia e Ensino, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O uso das novas tecnologias de informação e comunicação na prática docente do professor de filosofia, um estudo de caso. Por Raimundo Fábio da Silva, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e Ivanaldo Santos, também da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Introdução. Esta comunicação tem por objetivo apresentar os resultados do estudo de caso realizado com professores de filosofia da 9ª DIRED, Diretoria Regional de Educação e Cultura, da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte. Escolheu-se como sujeito desta breve pesquisa professores formados em filosofia que estivessem em atuação em escolas públicas de ensino médio. Como instrumental de pesquisa, foi usado um questionário online produzido a partir do Google Drive, que foi respondido pelos sujeitos pesquisados via internet. Elegeu-se o método quanti-qualitativo como forma de tratamento de dados e a orientação metodológica indutiva. Para balizar teoricamente os resultados do estudo de caso, foi realizada pesquisa bibliográfica em autores tais como Moura, Mazeto e Behrens, Levi e Mercado, que discutem temas relacionados ao uso da nova tecnologia de ensino, e Rodrigo, Corran e Amirros, que versam sobre o ensino de filosofia, buscando assim fazer uma relação entre as temáticas. As novas tecnologias de informação e comunicação e a mediação pedagógica. As NTICs têm, com algumas exceções, ocupado cada vez mais espaço no mundo globalizado, de modo que a sua presença se faz marcante em todas as esferas da nossa sociedade. No campo educacional também não podia ser diferente, pois, como afirma Passos, as novas tecnologias são ferramentas pedagógicas capazes de potencializar as situações educativas, por isso podem e devem ser usadas a serviço da educação, sendo assim consideradas como tecnologia educacional. Dessa forma, as NTICs oferecem uma gama de possibilidades e ampliam tantas outras para o processo de ensino, tais como as várias mídias citadas por Mazeto e o cyberespaço citado por Levi. Contudo, deve-se ter em mente que as NTICs são ferramentas para auxiliar no processo, não dependendo do sucesso da educação apenas de sua simples aplicação. O próprio Mazeto se detém nesta questão ao abordar a possibilidade de mediação das tecnologias em relação ao processo de aprendizagem. Segundo ele, ao se falar em mediação pedagógica, está se referindo indiretamente a 4 facetas presentes nesse processo: o conceito de aprender, o papel do professor, o papel do aluno e o uso das tecnologias. O aprender está ligado à vida. Na sociedade de informação, também as possibilidades de saber aprender, como nos coloca Mazeto, também Delors, em outro texto. O papel do professor não se senta apenas no transmitir informações, mas também na capacidade de mediação. O papel do aluno engloba hoje a atividade, como base para a construção de um conhecimento efetivo. Nesses novos contextos, o papel da tecnologia está ligado, portanto, às possibilidades de mediação, através da qual se estabelece uma relação de aprendizagem que engloba aluno, professor, outros alunos e o conhecimento. O ensino de filosofia e as novas tecnologias de informação e comunicação. De acordo com Amirros, a filosofia e, por consequência, o seu ensino estão ligados ao filosofar, que é um ato de reflexão, através do qual, partindo da ignorância de algo, provocada pelo choque entre o que já se achava saber e as conclusões tiradas a partir de uma reflexão inicial, busca-se novas respostas que resolvam o paradoxo. Ainda segundo Amirros, há de se ter em mente que não se ensina propriamente a filosofar, mas deve-se instruir os alunos a se abrirem a questionamentos, de forma que possam eles mesmos, por si só, iniciar sua jornada reflexiva filosófica. Neste contexto, o ensino de filosofia e a própria ação do filosofar estão intimamente ligados aos novos papéis de professor e aluno, como também coadunam com os novos significados de aprender e de mediação tecnológica, pois o que se busca através do ensino de filosofia é formar alunos crítico-reflexivos. Considerando que as NTICs são ferramentas para auxiliar o processo de ensino, visto como mediação de conhecimento pelo professor em relação ao aluno, conforme defende vários autores,
e são principalmente ferramentas que auxiliam os alunos na construção de sua autoaprendizagem e interaprendizagem, então pode-se supor que as NTICs se apresentam como uma grande ferramenta para a filosofia e profundamente ligada a seus objetivos. Pode-se inferir de seu uso muitas vantagens, pois possibilitam as atividades desejadas para o ensino de filosofia, fomentando um processo no qual o aluno se torna mais autônomo e o professor enriquece sua prática docente. Sobre o uso das NTICs pelo professor de filosofia. Este estudo de caso que foi realizado tem por objetivo fazer uma breve análise do uso das novas tecnologias de informação e comunicação na prática docente dos professores de filosofia. O questionário possuía 4 grupos de perguntas, a saber, 4 questões sobre a importância da utilização das NTICs na educação, 3 perguntas sobre o uso das NTICs no planejamento de aulas, 8 sobre o uso das NTICs na execução das aulas e 4 perguntas sobre a infraestrutura da escola nas quais os professores trabalham em relação às NTICs. Além disso, o questionário contava com um campo aberto para possíveis observações que os entrevistados desejassem escrever. Responderam a este questionário 8 professores de escolas diferentes, de diversos municípios pertencentes à área da Nona Direde, da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte. Sobre o uso das NTICs na atividade docente. A partir do grupo de respostas sobre a importância da utilização das NTICs no ensino de filosofia, foi possível comprovar que, para 87,5% dos professores pesquisados, as tecnologias são instrumentos que ampliam o potencial dos processos de ensino e aprendizagem, não apenas na disciplina investigada, como também nas demais disciplinas do currículo. Todos fazem uso das NTICs em sua prática docente, sendo que 50% deles o fazem praticamente em todas as aulas e 50% não o fazem com tanta frequência devido à escassez de recursos. Em relação à pergunta sobre o potencial das NTICs para tornar uma aula mais atrativa, 50% afirmou que a tecnologia desperta o interesse do aluno. 3 deles optaram por responder que isto é relativo, visto que o interesse também depende do assunto tratado. E um deles escolheu responder que nem sempre a tecnologia produz interesse, visto que os alunos, ao se acostumarem com seu uso, perdem um pouco de interesse nela. Sobre o uso das NTICs nas atividades docentes, principalmente a internet. A resposta com maior frequência apontou que a baixa qualidade de acesso da internet fornecida pela escola não permite o uso por parte dos alunos. Outros 37,5% das respostas, os professores afirmaram que os alunos não têm acesso à internet na escola, e 12,5% deles afirmaram que, embora se tenha acesso na escola, grande parte dos alunos a utilizam para acessar apenas as redes sociais. Sobre a infraestrutura da escola em relação ao uso das NTICs. Em apenas 3 escolas existe sala de recursos multifuncionais e o professor costuma usá-la. Ao passo que em outras 3, a sala existe na escola, mas não se encontra em funcionamento, e 2 delas não existe sala de recursos multimídias. Em média, essas escolas têm entre 10 a 20 computadores, que ou estão alocados em outro lugar, que não a sala de multimídias, ou não estão em funcionamento. Todos, isto é, 100% dos entrevistados, afirmaram usar a internet para pesquisar textos, imagens e vídeos, para serem usados em suas aulas, mostrando assim o uso das TICs nas atividades de planejamento. Como também todos atestaram fazer uso da internet para seu planejamento, para os estudos pessoais com vista ao aprofundamento das temáticas, sendo que 62,5% afirmaram fazer isso sempre e os outros o fazem quase sempre. Outra questão que mostra na abertura desses professores de filosofia é a que se refere aos usos de recursos utilizados na hora do planejamento. Além dos editores de texto, como por exemplo o Word, e dos editores de slides, como por exemplo o PowerPoint, 87,5% afirmaram fazer uso também de editor de planilhas, e 50%, além dessas 3 ferramentas, afirmaram utilizar o editor de vídeos, como por exemplo o Windows Movie Maker. Sobre o uso das NTICs na execução das aulas. Todos os professores atestaram fazer uso de filmes, embora em diferentes estilos, videoaulas, documentários, filmes de longa-metragem, filmes curtos baixados da internet, como recurso para as discussões das temáticas. 87,5% asseguraram que utilizam slides nas suas aulas.
Quanto ao uso da internet, foi relevante para esse estudo poder apontar que as limitações infraestruturais da escola no quesito de oferecer um suporte adequado às demandas não foram determinantes para o seu uso. Os professores potencializaram o acesso à internet não favorecido pela escola através do uso dela fora do ambiente escolar, principalmente através do uso de e-mails, redes sociais e pesquisas na web. A pesquisa na web como tarefa de casa foi marcada por todos os professores como um recurso didático. Considerações finais desse estudo. O presente estudo de caso, embora tenha tido caráter exploratório e seu instrumento de pesquisa escolhido, o questionário, tenha os seus limites peculiares, permitiu perceber que o professor de filosofia utiliza NTICS como ferramenta de sua prática docente. E se não o faz de modo mais amplo, é porque possivelmente a estrutura não o permite. Poderíamos elencar várias condições para o não uso efetivo das NTICs, tais como desinteresse do professor pelo uso de tecnologia, inabilidade para usar efetivamente os recursos, analfabetismo digital, entre outros. Contudo, acreditamos que estas explicações foram refutadas por esta pesquisa. Através das análises das respostas, ficou claro que os professores fazem uso de NTICs, tais como computadores, recursos de projeção, navegação na internet, correios eletrônicos, redes sociais, aplicativos de sistemas operacionais relacionados a textos, imagens, vídeos, planilhas de dados, etc. Poder-se-ia em uma outra pesquisa aprofundar esta temática, para analisar como ampliar e melhorar o uso desses recursos, pois sempre é possível aprimorar uma coisa ou outra. Entretanto, esta pesquisa comprovou que os professores estão inseridos na realidade das novas tecnologias. A análise das respostas obtidas também nos levou a refletir sobre problemas relacionados à infraestrutura da escola, poucos computadores, ausência de sala própria para os recursos multimídias, precariedade na oferta de internet dentro de seu espaço interno. Não estamos aqui defendendo que a corrente negativista, que põe na falta de recursos infraestruturais toda a culpa pela não utilização das NTICs na educação, causando assim certo nível de acomodação. Entretanto, ficou notório que o trabalho desenvolvido pelos professores sofre perdas de qualidade, porque as escolas não estão devidamente preparadas para dar o suporte necessário para o desenvolvimento dessas práticas. Outro fator é que algumas atividades, tais como exibição de vídeos diretos da internet e pesquisa na web, que poderiam ser realizados na escola desde que se contasse com uma estrutura favorável, são realizados em outros momentos, fora da escola, por solicitação do professor, o que evidencia o interesse do profissional pelo uso das NTICs, apesar das limitações infraestruturais. Assim, possivelmente, se houvesse os recursos necessários, os professores também lançariam mão deles no momento de aula dentro do prédio da escola. Segue-se as referências que embasaram esse texto em sua forma original, publicado no e-book. Agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigado.